Olá, sejam todos bem-vindos. Aguardar o pessoal entrar. Chamando o pessoal para a live. A gente já vai iniciar aqui, só estou fazendo o convite para o pessoal entrar. Seja bem-vindo, Vanderlei. Aguardando o pessoal entrar. Hoje eu vou trazer um trecho desse livro, que eu já tinha anteriormente comentado sobre a busca, né, da chave interna. Então aqui a gente vai discorrer um pouquinho sobre as chaves do reino interno. E ontem ainda eu fiz uma chamada sobre esse livro, inclusive até fiz a leitura e expliquei, né, os conceitos, só que devido à transição, né, do processo do eclipse, eu senti que a energia estava muito forte, estava exigindo ali um descanso, né, físico. Eu senti um impacto muito forte no meu corpo ainda ontem. Seja bem-vinda, Ju. Seja bem-vindo, Pedro. Senti ainda ontem um impacto muito forte, né, devido à energia do eclipse solar. E aí preferi me repousar e não retornar. Então hoje eu senti esse chamado de ler esse trecho, né, sobre esse livro As Chaves do Reino Interno. Eu sempre medito porque essas informações, ela contém preciosidades, né? E cada momento que eu medito sobre essa leitura, esses trechos, mais eu descubro algo precioso, né, dessa leitura. Mais me desperta uma chave interna. Então aqui traz o reino de Deus. O reino de Deus é um, porém diversificado em muitos. O absoluto é a própria realidade que mora em todo ser, visível e invisível. É o íntimo do homem, o sol central invisível. O um é o Pai, o sol físico, que corresponde ao pensamento criador no homem. Assim como o reino de Deus é um, mas se manifesta em muitos, assim também o corpo humano, que é unidade, se manifesta em diversidade. A unidade permite atingir o todo por meio da parte, e as partes estão relacionadas entre si por ordem de afinidade cósmica. Os signos zodiacais têm ação recíproca entre eles exercida, de onde se deduz que a alteração sofrida por uma das partes tem de refletir-se no conjunto. Dessa explicação, deduzimos que, para chegar à unidade, temos de valer-nos da diversidade, isto é, por meio da dualidade, do ternário, do quaternário. Esse é o objetivo da nossa presente obra. Onde está o reino de Deus? O mestre dos mestres, o homem-deus, nos disse:
Busca o reino de Deus e o seu justo uso, e o resto ser-te-á dado por acréscimo. Depois disse: o reino de Deus está dentro de vós. Estando o reino de Deus dentro do homem, este deve procurá-lo dentro do seu próprio organismo, de seu próprio corpo, para chegar um dia a unir-se com ele, identificar-se o Deus íntimo que se acha no seu interior. Seja bem-vindo, Leandro. Aqui, né, para a gente retratar um pouquinho dessa passagem no livro As Chaves do Reino Interno, traz muito conceito no processo de nós, seres humanos, né, ainda atrelados a memórias passadas, encontramos no estado ainda desfragmentado, né, desses processos, ao qual a gente desconhece, né, um processo ali de Deus crístico, né? A gente, na verdade, reconhece, mas num processo latente, ainda mais consciente nesse estado de presença, quando nos encontramos ali conectados à nossa essência divina. Então, eu até na live anterior, né, que eu discorri um trecho também desse livro, que me desperta muito, eu achei interessante eu poder compartilhar e trazer essa preciosidade, né, para ser compartilhado. Eu falei sobre fractais de alma. Seja bem-vindo, Tata. Eu discorri sobre os fractais de alma. E os fractais de almas, né, nada mais são que memórias em que nós projetamos uma percepção durante um processo em que nós passamos, né, e aí criamos essa imagem projetada, né, identificamos esse objeto de acordo com essa percepção, e aí criamos um corpo, densificamos essa memória, e a partir dessa densificação nós trazemos essa realidade, né, para ser interagida nas dinâmicas, enfim, do nosso dia a dia, das nossas relações, dos nossos processos. E muitas vezes esses fractais, né, que se tornam personas, nós nos identificamos, né, como algo que parece trazer uma identidade, porque nós damos um devido valor nesse objeto identificado. Então, quando nós identificamos esse objeto como persona, né, parte nossa, nós integramos também essa realidade projetada desse fractal. E aqui, nessa leitura, o Reino de Deus traz que todas as formas experienciadas na diversificação, né, existe que através da dualidade, o qual nós experimentamos, né, realidades diferentes, nós estamos entrelaçados nesses sistemas de personas, né, no qual nós vivemos e nos identificamos, né, ao longo da nossa história. Então é perceber o que realmente na minha travessia interior eu estou trazendo de realidade para o meu mundo, né? Porque toda a realidade que nós vivemos externa é uma projeção interna daquilo que nós acreditamos, né? Daquilo que nós estabelecemos, uma crença, né? E aqui, como forma, né, da sabedoria divina trazer, né, estruturas para que nós entendamos mais sobre o nosso eu, a nossa essência, a gente precisa realmente trazer esse olhar diversificado para a gente entender a oposição, né, a dualidade, a parte contrária daquilo que vem nos mostrar, daquilo que vem nos ensinar. Aqui o Pedro Gabriel colocou: se todos estão em um, aquele discurso de mulher ser feminina é homem. Ser masculino não cai por terra. Não podemos entender que essas denominações que nos separam são um grande equívoco. Sim, exatamente. O que acontece? A gente está sempre muito emaranhado, né, em processos de identidade, né, por aquilo que a história colocou, que a história, na verdade, criou, né, como forma de manipulação, né? E aí nós
constatamos na nossa realidade essas formas de influência, né, na nossa realidade, no nosso mundo, né, físico, que é justamente a gente vestir, né, esse personagem e acreditar que não existe nada além disso, somente essa forma fixa, né, essa mente concreta que determina esse objeto. Então a gente perceber que a gente está vivendo várias realidades, né, num processo de autoconhecimento, para a gente realmente entender qual fragmento dessa parte que nos apresenta, né, um modelo, uma referência, a gente está realmente entregando, né, uma parte nossa energética, né, realmente o que a gente está trazendo de consciência para essas pessoas, né, qual é a nossa interação, a nossa dinâmica. A gente cria mais projeções, né, a partir daquele objeto identificado, ou a gente observa, né, com neutralidade, trazendo um entendimento para a mente abstrata, né, que muito se busca, né, nesse processo de introspecção interno, nesse processo de leitura, né, com o nosso corpo, enfim, com as nossas emoções. E muitas vezes a gente acaba se perdendo porque a gente não consegue sair desses fragmentos, né? A gente não consegue sair desses holofotes, né, o qual a gente convive, né, nas nossas relações, enfim, nas nossas trocas, porque a gente já coletivamente manifestou essas realidades. Então a gente tende a trazer mais fixação, enfim, mais projeção, né, daquilo que